Olá, boa noite, tudo jóia? Tudo bem? Aqui é o professor Nelson. Eu quero gravar aqui uma aula e depois eu vou colocar no grupo do pessoal do terceiro EJA. Nós estamos em um momento de aula remota e eu vou colocar esta gravação aqui para que eles possam assistir, ok? Nós vamos interpretar o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Vamos ler primeiramente. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com veracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então nós vamos fazer uma análise aqui, rápida, sobre este poema e vamos postar lá no grupo. Eu sou o professor Nelson Andrade, professor de língua portuguesa, da Escola Vicente Barbosa, em Valparaíso, São Paulo. Então, pessoal, vamos comentar alguma coisa sobre este poema. Amo literatura, amo. E o pessoal do terceiro EJA é um pessoal que gostam das minhas aulas, eles gostam das minhas aulas, eu também gosto deles. O poema O Bicho, de Manuel Bandeira, ele, na realidade, ele retrata, uma questão social, possui uma disparidade muito forte. Através de uma forma clara, de uma forma bem objetiva, mostra a desigualdade social que envolve todas as pessoas. E ele nos leva a uma discussão literária, sob a ótica dela, ser como uma fonte para a história. Então vocês vejam bem, quando nós lemos este poema, quando nós recitamos este poema, qual é a primeira imagem que nós temos sobre o poema? O que é que nós pensamos? Este poema, inclusive, foi até uma aula que eu gravei para o concurso de professores do estado de São Paulo, e graças a Deus eu fui aprovado na aula, fui aprovado no concurso também. E o poema O Bicho, ele é escrito por um autor pernambucano, Manuel Bandeira, 1886 a 1968. Ele vai aí tecendo, ele vai aí mostrando-nos uma crítica muito forte, mostrando um registro sobre a condição humana, sobre a miséria humana. E eu amo literatura, eu gosto muito de literatura, amo poesias, inclusive eu sou escritor, eu escrevo poemas, ok? Tá aqui o meu Silêncio do Poeta, meu livro aí. Adoro. Corre nas minhas veias, a linguagem poética. O poeta, ele trabalha com as palavras. E esse poema aí, escrito no Rio de Janeiro, no dia 27 de dezembro de 1947. Ele está retratando o momento social naquela oportunidade, mostrando justamente a degradação humana, a miséria humana, E ele denuncia, ele faz uma denúncia social. Denuncia uma ordem social fraturada. Porque através da literatura, os escritores, expressam a sua indignação
em determinados momentos, abordando temas da época. Igualmente hoje, né, na literatura contemporânea, nós temos os grandes escritores modernistas que eles fazem uma crítica social, que eles fazem uma denúncia social em determinadas situações. Então, o poeta aí, ele mostra-nos, né, que realmente nós podemos fazer uma denúncia à triste realidade, à triste cena, à triste situação, à cruel situação em que vive o ser humano. E já no primeiro terceto, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Nesse cenário aí, nós nos debruçamos sobre o cotidiano e nós vemos aí um material muito forte em que podemos trabalhar poeticamente no dia a dia, mostrando a situação do ser humano. Ora, se naquela época já havia essa degradação, imaginem hoje, não é? Vi ontem um bicho na imundície do pátio. Que pátio? Que cenário? Que espaço poético nós podemos aí compreender essa metáfora, essa metaforização sobre o pátio. Esse pátio, gente, na realidade, é o ambiente em que vive o ser humano. E trazendo para a época atual, nós observamos como o ser humano está enfrentando situações degradantes, passam necessidades, catam comida no lixo, e ninguém está nem aí para eles. Na apresentação desse início aí, nós vemos o sujeito jogando-se nessa situação cruel, que nos dá uma grande tristeza. E logo aí na primeira aparição, nós entendemos, compreendemos mais sobre o lugar e o tempo do qual o poeta está aí justamente falando através da veia poética. E temos aí um contexto, né? Um contexto cruel, um contexto sujo, ele se alimentando de restos, detritos. Na segunda estrofe, o que é que nós observamos? Quando achava alguma coisa, quando achava, isto é, nem sempre ele encontrava, mas quando ele achava, ele não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. Aí está mostrando realmente a condição daquele ser que ali estava. A fome era tamanha. Ele nem sequer observava o que estava ali naquele lixo. Ele já ia imediatamente comendo, devorando. Esse trecho aí não aborda propriamente o bicho, mas dá ênfase à atitude, ao comportamento dele naquele momento. Ele está sentindo fome, gente. Ele está passando necessidade. Ele não quer nem observar o que é que ele vê ali. Não faz tanto tempo eu estava indo para a escola e eu vi quando um moço chegou em um caixote que estava cheio de lixo. Ele pegou algo naquele lixo. E naquele momento eu me lembrei deste poema.
E o cara, ele comia, ele devorava aquele papel. Me deu uma tristeza muito grande, porque eu não estava com alguma coisa, com 1 centavo para comprar algo para aquele rapaz. Então, gente, nesta passagem, o que é que nós vamos encontrar, tá? A dificuldade da criatura de justamente obter aquilo que é básico, que é a sua comida. E ele estava afobado, ele estava faminto. Ele não olhava. No último verso, nós vemos aí que ele fala que ele engolia com voracidade, com pressa, urgência. Gente, nós estamos vivendo em um momento que as pessoas, elas precisam de urgência. Eles precisam do apoio de alguém. E aonde eles vão encontrar esse apoio? Marcos, tudo bem? Vocês podem falar aí sobre o poema que eu estou falando, sobre esta aula que eu estou explicando aí? No terceiro terceto, o que é que nós encontramos? O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. Aqui neste último terceto, nós observamos o eu lírico. O que é o eu lírico? O lírico é a voz interior que fala no poema, que fala na poesia. Procurando buscar, procurando adivinhar na realidade. Ele enumera animais, cão, gato, rato, que são justamente animais que se envolvem com a vassoura, se envolvem com, eu falei em espanhol agora, né? Eles se envolvem com o lixo. Habitualmente eles são encontrados ali. E o homem vive em suas casas, em seus edifícios, em seus apartamentos, em seu espaço, né? Porém, o que é que nós vemos aí? Nós vemos justamente o espanto. Meu Deus, o bicho não era, não era realmente um bicho, era um homem. Né? No último verso diz, meu Deus, o bicho, meu Deus, era um homem. Quanto tempo será que levou esse ser a descobrir, a ver, a perceber que era um homem e que não era realmente um animal? O espanto é muito forte. Quando nós observamos aí na leitura, quando descobrimos que é um ser humano, que não é um animal. Gente, vocês estão gostando aí da explicação? Esse verso justamente faz uma denúncia à situação miserável, à situação de pobreza. O problema é a fome. Aí está uma degradação muito forte do ser humano, né? A degradação do ser humano. E nós temos, meus queridos, boa noite. Gente, falem aí se vocês estão gostando da minha aula, se estão gostando da minha explicação sobre o poema, análise poética, uma interpretação aí poética da poesia O Bicho, de Manuel Bandeira. A poesia, ela está em linguagem popular, numa linguagem coloquial, que é uma linguagem acessível a todas as pessoas, ok? A palavra bicho aparece 3 vezes ao longo dos versos, ao longo do poema. E o título, né, um título de uma criação muito forte, uma construção poética maravilhosa. Quais são as características, na realidade, aí desse poema, O Bicho, né? O Bicho é uma poesia modernista. São vários os estilos literários e dentro, né, aí envolvendo a esses estilos, nós temos desde a literatura de Pero Vaz de Caminha, lá no início da colonização, o barroco,
o arcadismo, o classicismo, o realismo, o parnasianismo, por aí vai, aí nós chegamos ao modernismo. Aí nós vemos aí a poesia aqui fazendo uma denúncia social. O poeta está usando uma ferramenta de protesto, né? E essa poesia é uma poesia realmente muito forte. Manuel Bandeira, ele está registrando os acontecimentos do dia a dia. E o poeta, ele entende, ele compreende realmente e tem um compromisso social em fazer uma denúncia social. Ele possui uma consciência dessa situação, ok? E vejam bem, eu estou trazendo essas explicações para que os meus alunos possam assistir, né? Eles vão assistir, eu vou colocar lá no grupo para eles assistirem depois. E nós podemos perceber realmente a ênfase desta poesia, ok? Fazendo essa denúncia social. Manuel Bandeira, ele na realidade é um escritor brasileiro, como já falei, que nasceu em Pernambuco no dia 19 de abril de 1886, certo? E compreendemos, percebemos o quanto ele falou bem dessa poesia aí, né? Mostrou aí bem sobre essa poesia, sobre o bicho, sobre essa realidade. E eu espero que vocês gostem, né? Ninguém aí que está participando está dizendo se está gostando ou se não está gostando. Mas aí eu tenho aí a expressão meu Deus significa o quê? Tá? Já que ele alegrou-se com a cena? Será que ele ficou indiferente? Ou será que ele solucionou o problema? Na realidade, gente, ele chocou-se, né? Ficou chocado aí com aquilo que ele estava percebendo. Qual a causa principal da nossa admiração pela poesia? Nós vemos aí o autor retrator a cena que humilha a condição do ser humano, né? Que mostra, que humilha. E essa admiração nos dá um sentimento de quê? De prazer, de admiração, de dó, de desprezo. Nos traz um grande sentimento de dó, de desprezo, né? O homem ali está desprezado no meio da basura, no meio do lixo. Qual foi, na realidade, a intenção do autor ao usar a palavra bicho? O homem se viu reduzido a uma condição animalesca, pessoal. E o que motivou o bicho a catar restos? O cheiro da comida? A amizade pelo cão? Foi que levou? A resposta é a própria fome. Ok? E qual é o assunto do texto? Qual é o assunto do poema? A imundície do pátio? O bicho faminto? A comida que as pessoas jogam no lixo? Qual é o assunto? O assunto principal aí, gente, é a triste situação, né? É o triste momento. A condição do ser humano aí catando o lixo, tá? E aí nós vemos, vi um bicho na imundície do pátio. Aí nós temos o verbo no passado. Porém, esse passado, ele torna-se presente, né? A cada instante, a cada momento. E esse poema, ele representa o quê? Ele apresenta o quê? Um fato, uma opinião, uma descrição. Na realidade, um fato. Um fato descrito, né? No qual aí o autor mostra o seu sentimento, ok? Eu espero que vocês participem bem, vejam bem, compreendam bem o que nós explicamos. Professor Nelson Alves de Andrade. Um beijo.